Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Luciana Alfândega Lipós. Vocês estão na playlist Maternidade Sem Filtro, onde nós partilhamos alguns conteúdos sobre a gestação e maternidade no geral, né? Bom, neste vídeo vou partilhar um pouco convosco, vou partilhar um pouco da experiência do parto em tempos de pandemia no hospital público, né? Então, eu decidi partilhar este assunto, esta informação, porque eu imagino, tal como eu tive muitos questionamentos e em algum momento alguns medos sobre esta possibilidade de fazer parto no hospital público neste período de pandemia. Eu imagino que muitas gestantes e seus parceiros ou então familiares também tenham alguma preocupação em relação a este assunto. Vou contar um pouco daquilo que foi a minha experiência, né? Vou dividir esse vídeo em duas partes. Vamos falar do atendimento, né? Da experiência do atendimento, e depois eu vou partilhar também convosco as medidas que estão a ser observadas lá neste período de pandemia. Eu fiz o parto no Hospital Central de Maputo, né? Primeiro, tu apresentas a tua documentação, a ficha pré-natal e toda essa documentação na recepção da maternidade, né? E depois pagas lá uma taxa de 1.000 meticais, no caso, para o parto humanizado. Cobras uma taxa de 1.000 meticais e você é direcionado para a sala de admissão. Então, na admissão, fica lá uma enfermeira. A enfermeira mede a dilatação. Então, se a dilatação estiver baixa, o médico vai mandar para casa ou vai mandar para uma espécie de sala de espera que eles têm ali. Ou então, se estiver com uma boa dilatação e estiver a ser um processo flexível, aí você será admitido para a maternidade. Nós passamos por lá 2 vezes. Primeiro fomos de manhã e a dilatação ainda estava muito baixa. E depois fomos por volta das 20, quando as dores já estávamos com contrações, né? Num período menor a 5 minutos. Então fomos para lá. A dilatação ainda estava baixa, na verdade. Ainda estava com 2 centímetros apenas. E a médica em algum momento ficou assim receosa se admitia ou não, né? Mas depois de algum período ela viu que a dilatação estava em algum momento a ser um pouco mais rápido, então decidiu admitir, ainda que estivesse ainda um pouco baixo. Entramos às 20, mas o processo na sala de admissão acabou demorando, eram muitas gestantes, então eu estava com dores muito fortes, já não tinha noção da hora lá, mas eu creio que fui admitida para a sala de parto, né? Por volta das 22, 23. Quando tu pagas aquela taxa de 1.000 meticais, vais direcionado para uma sala de parto onde tens um quarto individual, e a partir desse quarto tens acesso com a porta aberta, né? Tens acesso ao quarto da gestante ao lado, tens acesso também ao pessoal de serviço, né? Tu consegues ver o pessoal de serviço. Ao ser admitido, eles fizeram novamente aquele teste para ver em que ponto estava a dilatação, e a dilatação ainda estava baixa, mas nesse processo todo eu estava a orar, né? A pedir a Deus que a dilatação ocorresse de forma muito rápida, porque estava com muitas dores. Então eles disseram que era para ficar deitada, assim de lado, né? Mas por causa das dores, em algum momento eu fui mudando de posições, fui caminhando, né? Tentei caminhar e em algum momento até ganhei forças para caminhar por causa da gestante que estava no quarto ao lado, né? Ela estava assim muito ativa, a caminhar e tudo mais. E a verdade é que fui sentindo dores. A moça que estava no quarto ao lado, a bolsa dela estourou muito antes da minha, e ela começou a descontrolar-se, né? A gritar, e a enfermeira, a parteira nesse caso também, disseram a ela: olha, se tu continuas a gritar, nós vamos te deixar aqui. E foi isso que aconteceu. Começaram a atender ela depois de algum período, porque ela estava a gritar muito e a perder forças, provavelmente. Não estava a obedecer, né? As orientações que estavam a ser dadas. O bebê já estava mesmo a sair, mas porque não estava a obedecer as orientações que estavam a ser dadas. Em algum momento elas deixaram ela por um instante e foram fazer outras coisas. E depois de um tempo perguntaram: já estás calma?
ela foi gritando, né? A pedir ajuda, por favor, desculpa. E depois de algum tempo voltaram, conseguiram tirar o bebê, mas o bebê foi para o berçário, nasceu sem reação, né? Infelizmente, até a hora que eu saí de lá, não consegui saber se o bebê estava bem ou não. Mas este aspecto é que em algum momento fez com que eu ficasse um pouco mais alerta e atenta, né? Porque, convenhamos, quando tu estás nessa admissão, tu vês a informação toda. Parto humanizado, tem que ajudar, né? A gestante a ficar numa posição que seja confortável, para tirar o bebê e tudo mais. E a moça que estava, essa história que eu acabo de contar, uma moça que estava a ter a sua primeira experiência de parto, né? E o bebê acabou, né, nascendo sem reação, não que seja necessariamente culpa da equipe que estava a trabalhar, mas a verdade é que se tivesse havido um pouco mais de empatia, a experiência dela talvez tivesse sido outra, né? Quando eu comecei a sentir que o bebê também já estava quase, eu comecei a pedir ajuda, né? Pedir ajuda, enfermeira, por favor, peço ajuda, o bebê já está mesmo a sair, peço ajuda. Ela disse, faz força do cocô, tá sentindo cocô, faz o cocô. E fiz. Mas mesmo assim, o bebê não estava saindo, eu conseguia sentir que já estava mesmo ali, a cabeça já estava mesmo, o bebê já estava pronto, né? Mas não estava a sair, depois pedi novamente a ajuda dela. Ela aproximou, ela viu que realmente a cabeça do bebê já estava praticamente ali, visível, né? Então ela começou a colocar as mãos, segurou os pés com as mãos, faz força. Continuei a fazer força, mas isto foi um pouco mais tarde, que na verdade, quando eu percebi que não estava a ter ajuda com tal a tempo, em um momento eu comecei a me lembrar de todas as informações que eu tinha visto na internet, em conversas com alguns amigos, comecei a fazer força sozinha, né? Na tentativa de expulsar o bebê e em algum momento até pressionei um pouco a barriga, mas depois fiquei com receio de alejar o bebê e acabei parando, né? Fui fazendo aquela força apenas, então ela aproximou e viu que realmente o bebê já está ali. Foi quando ela começou a tentar ajudar a enfermeira, né? Tentou ajudar, mas eu dizia, faz força. E depois eu estava fazendo toda a força possível e estava com dores e o bebê não estava saindo. Então, depois de algum tempo veio eu estava toda distraída, já não sei se aquela era realmente uma médica ou uma parteira, mas ela que veio, pressionou sobre a barriga, né? Disse que era para fazer força, pressionou sobre a barriga, foi pressionando e pouco tempo depois dela ter chegado, é que o bebê nasceu. Mas esse processo todo, né? Da dilatação, começar a sentir dores e chamar por ajuda, é um processo que em algum momento, principalmente quando trata-se de uma primeira experiência de parto, né, e está toda a informação na ficha, é um processo que em algum momento tu esperas ter a ajuda de alguém, né, principalmente por causa dessa perspectiva de parto humanizado, mas a verdade é que a pessoa fica distante e só vê mesmo quando a situação está num ponto um pouco mais crítico. E eu acabei tendo pontos por causa disso, uma laceração de primeiro grau. Mas tudo isto são aspectos que, avaliando agora, depois de algum tempo, tendo toda aquela, vindo à mente todo aquele processo todo, as imagens de todo o processo, tu percebes que são coisas que podem ser evitadas, né, ao máximo, ou pelo menos podem ser minimizadas se realmente aquela informação toda que aparece na recepção, na admissão do parto humanizado estivesse a ser observado, né? Então, depois do bebê, da expulsão do bebê ou do bebê sair, foi levado para, né, aquele processo de limpeza todo e foi feita a costura. A verdade é que quem ia fazer a costura é a enfermeira que estava ali, inicialmente. Aqui eu disse que por muito tempo, né, eu pedi ajuda, ela foi dizendo, faz força, Pérez.
Eu percebi que ela é uma pessoa que não tinha muita experiência naquele processo todo. Quando ela ia começar a cozer, eu fui orar lá, que Deus dê graça para que seja a outra enfermeira, a outra, que eu não sei muito bem, na verdade, até hoje, se foi ser uma parteira apenas ou médica, para que fosse ela a fazer a costura. E depois de algum tempo ela disse, não, eu vou fazer. E isso me deixou um pouco mais segura, né? Então elas aplicaram anestesia e fizeram costura. A verdade é que o parto foi por volta das 3, né? Às 4, nos mesmos das 4, aí não tinha se passado uma hora, depois do parto apareceu uma agente de serviço. Ela disse, eu preciso transferir, já estavam a transferir né, as pacientes ou as mães, nesse caso os bebês, para obstetrícia. E, no entanto, eu não tinha completado ainda uma hora e não era suposto fazer aquilo, né, naquele período, porque a mulher precisa ficar de repouso. Havia tido o parto, não tinha se passado uma hora depois do parto e depois tinha tido pontos. Então, ela disse, perguntou o médico, o estagiário que estava ali, doutor, podemos transferir ela? Só que ela não passou uma hora, eu acho que não deveríamos transferir agora. Ele disse, não sei, mas ok, não transfere. E depois ela acabou tomando a iniciativa de transferir. Ela disse que eu saí da cama, eu ainda estava muito fraca. Saí da cama, jurou uma poça de sangue, sujou tudo. Saiu muito sangue.